Olá, bem-vindos a mais uma videoaula. Nessa videoaula veremos ligação iônica. O que é uma ligação iônica? Ligação iônica é aquela feita entre íons. Mas o que é um íon? Íon é um átomo que se tornou carregado. Um átomo só consegue se tornar carregado quando ele perde ou recebe elétrons. Então, para iniciarmos essa videoaula, vamos analisar quais as propriedades periódicas que interferem nessa habilidade do átomo em receber e perder elétrons e tornar-se íon. Vamos lá? Para um átomo tornar-se cátion, ele precisa perder elétrons. A propriedade periódica que está relacionada à facilidade com que um elétron pode ser extraído da camada de valência de um átomo é a energia de ionização. Verificamos, através da observação dessa tabela de valores de energia de ionização, que os metais possuem as mais baixas energias de ionização em comparação com os não metais. O que isso significa? Que é mais fácil retirar um elétron de um metal, transformando esse átomo metálico em cátion. Já os não metais não têm essa tendência. Essa tendência está relacionada com o tamanho do átomo. Se observarmos aqui na tabela de variação de raio atômico, os metais possuem os maiores raios da tabela periódica. Então, esses elétrons de valência estão mais distantes do núcleo, por isso a facilidade em retirá-los. Já os não metais são os menores átomos da tabela periódica. Os elétrons de valência estão muito próximos do núcleo, ou seja, estão muito atraídos pelo núcleo. Vai ficar muito difícil tirar esse elétron transformando o não metal em cátion. Então, o não metal não tem tendência a perder elétron e se transformar em cátion. Já os metais têm grande tendência a perder os elétrons e serem transformados em cátion. A afinidade eletrônica, lembrando, é a energia liberada quando um elétron é adicionado na eletrosfera de um átomo. Quanto mais negativa for a afinidade eletrônica, maior a energia liberada e maior a afinidade do núcleo por esse elétron adicional. A afinidade eletrônica está diretamente relacionada com a tendência de um átomo em ganhar elétron, ou seja, ser transformado em ânion. Nós percebemos então aqui que os não metais possuem as mais negativas afinidades eletrônicas, ou seja, as maiores afinidades eletrônicas. Já os metais têm as afinidades eletrônicas muito pouco negativas e algumas vezes até positivas, dizendo que o que isso significa? Que os metais não liberam muita energia quando recebem esse elétron ou até ele precisa receber energia para aceitar esse novo elétron. Conclusão: os metais eles têm tendência a serem transformados em cátions devido à sua baixa energia de ionização. Em contrapartida, os não metais têm grande tendência a receber elétrons e serem transformados em ânion, como observamos aqui pelos valores de afinidade eletrônica. Já vimos que os elementos que pertencem ao mesmo grupo na tabela periódica apresentam propriedades semelhantes, que está relacionada ao número de elétrons de valência presentes nos átomos. No caso dos metais alcalinos, os átomos possuem apenas um elétron de valência. A elevada reatividade desses elementos resulta da tendência deles perderem um elétron, transformando-se em íons monopositivos, ou seja, com carga +1, que são muito estáveis. Quanto aos metais alcalinos terrosos, esses possuem 2 elétrons de valência. Tendem, por isso, perder esses 2 elétrons, transformando-se em cátions divalentes, ou seja, com carga +2. Por sua vez, os halogênios possuem 7 elétrons de valência. Nesse caso, a tendência é desses elementos captarem um elétron, transformando-se, portanto, em ânions com carga -1. Como vimos na videoaula da regra do octeto,
Muitos átomos ganham ou perdem elétrons para que adquiram configuração eletrônica do gás nobre mais próximo deles na tabela periódica. Vamos dar alguns exemplos. O sódio, por exemplo, quando ele perde um elétron, ele adquire a configuração eletrônica de um gás nobre. Qual será o gás nobre que está mais próximo dele? Não é o gás nobre que está no mesmo período. É exatamente o gás nobre que está no período anterior. Olha, o gás nobre que está no período anterior vem exatamente um elemento antes do sódio. O sódio tem número atômico 11, então esse elemento aqui terá número atômico 10 e é o neônio. Já o cloro, quando ele ganha um elétron, o gás nobre que está mais próximo dele na tabela periódica é o que vem na sequência. O cloro tem número atômico 17, o átomo que vem na sequência é o argônio, que tem número atômico 18. Então, quando o cloro ganha um elétron, ele adquire configuração eletrônica do argônio. A tabela periódica é muito útil para prevermos a carga de alguns íons, principalmente dos átomos que se encontram nas extremidades da tabela. Como acabamos de ver, os metais alcalinos, todos eles, formam íons com carga mais 1, e os metais alcalinos terrosos, todos eles formam cátions com carga mais 2. Do outro lado da tabela periódica, os elementos do grupo 17 formam íons com carga menos 1, e os elementos do grupo 16, íons com carga menos 2. Gostaria de chamar a atenção de vocês aqui para o hidrogênio. Lembra que dissemos que o hidrogênio ele não tem família. Ora, ele está no grupo 1, por conta da sua configuração eletrônica S1, mas aqui nessa tabela, olha, ele também aparece aqui no grupo 17. Por quê? Porque ele também pode ganhar um elétron e adquirir configuração eletrônica do hélio, que é o gás nobre mais próximo dele na tabela periódica. Então, vamos ver como que uma ligação iônica ocorre? Pegamos aqui como exemplo a formação do cloreto de sódio. O cloreto de sódio é formado pelos elementos sódio e cloro, aqui representados no seu estado neutro. Observem que essa parte cinza são os elétrons de cerne do gás nobre, ou seja, os elétrons que fazem a blindagem entre o núcleo e o elétron de valência. Tanto o sódio quanto o cloro, eles possuem 10 elétrons entre o núcleo e a camada de valência. Isso porque eles estão no terceiro período da tabela periódica. Então, o cerne é o cerne do gás nobre que vem do segundo período, um período anterior ao elemento que é o átomo de neônio. Então, ambos têm a mesma blindagem aqui. O sódio está no grupo 1, ou família dos metais alcalinos. Ele possui, então, um único elétron de valência, enquanto o cloro, um halogênio do grupo 17, possui 7 elétrons na camada de valência. Se o sódio perde esse elétron, ele adquire a configuração do neônio, né? Ele vem aqui para o cerne do gás nobre. E se o cloro ganha um elétron, ele adquire a configuração do gás nobre que vem logo após ele, ou seja, o argônio. Lembrando, toda vez que um átomo perde um elétron, obrigatoriamente outro átomo tem que receber esse elétron. Quando o sódio transfere o elétron para o cloro, ele vira o cátion Na+, ou cátion sódio, e o cloro vira o ânion Cl- ou ânion cloreto. Como esses dois íons têm cargas opostas e cargas opostas se atraem, eles vão se atrair formando uma ligação iônica. Só que existem muitos outros íons sendo formados ao mesmo tempo. Então, um cátion atrai um ânion, que atrai um cátion, que atrai um ânion, e eles acabam formando uma estrutura tridimensional cristalina também, como os metais. Então, eles formam retículos cristalinos. A grande diferença do retículo cristalino de um composto iônico com os metais, veja se vocês conseguem perceber. Como que era o retículo cristalino metálico?
Quem estava na estrutura do retículo era somente o cátion. Os elétrons estavam livres dentro desse retículo. Num retículo iônico, tanto os cátions quanto os ânions, ou seja, as cargas positivas e negativas, estão presas ao retículo cristalino. Mas é essa a configuração de um composto iônico. Então, toda vez que um cátion e um ânion são formados, a atração eletrostática entre cargas opostas faz com que eles se atraiam e formem estruturas cristalinas regulares. A maior parte, como eu disse na videoaula sobre ligação metálica, a natureza gosta muito de geometrias cúbicas e hexagonais. Então, muitos compostos iônicos se cristalizam em alguma forma geométrica cúbica ou derivada dela. Quando fornecemos condições ambientais apropriadas, os retículos cristalinos formados nos compostos iônicos, eles refletem macroscopicamente o arranjo inicial dos íons na célula unitária. Ou seja, nós vamos observar qual foi o arranjo geométrico inicial desses íons no início da formação, o bloquinho formador. No vídeo que estamos passando ali do lado, é apresentada a extração de pirita de uma mina na Espanha. A pirita é um composto iônico, o sulfeto de ferro, formado pelo cátion ferro 2+, e pelo enxofre S2-, pelo ânion sulfeto, ok? A mina de pirita de Navarro é o único lugar conhecido no mundo onde a pirita tem formas perfeitas de cristais cúbicos. Navarro é uma vila situada na província de La Rioja, na Espanha, de onde vem o nome da mina. Então, percebam aqui a extração do cristal e olha a forma do cristal. É um cubo perfeito. Então, macroscopicamente, as condições ambientais dessa região do planeta foram tais que favoreceu a formação de pirita cúbica, refletindo o arranjo inicial dos íons na célula unitária. E eu tenho aqui um pouquinho da uma pirita que eu importei lá de Navarro, né? Todas incrustadas aqui na pedra para vocês verem a formação cúbica desse composto iônico. Interessante, não é?